Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Hoje, mais uma aula sobre ótica. Ótica falou em luz e na sua propagação. Hoje nós vamos ver um fenômeno da propagação da luz que chama-se reflexão total e ângulo limite. Só que para a gente fazer uma análise dessa situação, desse fenômeno, é importante que você tenha os conhecimentos sobre refração. Então, se você não estiver por dentro da refração, dá uma olhada no vídeo anterior, onde a gente estuda o fenômeno da refração, porque senão vai ficar complicado para você entender esse fenômeno, essa situação que a gente vai estudar, tá ok? Se você está dominando a refração, vamos seguir em frente. Bom, refração o que é? Passagem da luz de um meio a outro, com propriedades, características distintas, e aí essa luz, nessa passagem, ela muda a sua velocidade. E a gente sabe que quando o raio de luz se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o que acontece? Esse raio de luz, ele sofre um desvio. Então, se esse raio de luz seguisse reto, se ele não sofresse desvio, qual seria a trajetória dele? Ele iria reto, mas ele sofre um desvio. De um meio mais refringente para um meio menos refringente, o desvio é se afastando da reta normal. Então esse raio 1, ele vai sofrer um leve desvio aqui e vai se afastar. Então eu vou colocar aqui, ó, raio 1 para a gente não se perder, tá? Agora eu vou afastar um pouquinho mais esse raio de luz. O que vai acontecer? Ele seguiria reto, mas ele sofre um outro desvio. Então tá aqui, ó, raio 2 e o seu correspondente refratado, raio 2. E se eu afastar progressivamente esse raio, aumentando o ângulo de incidência, o que vai acontecer com o meu raio refratado? Vai chegar uma situação em que esse ângulo de incidência vai provocar um desvio no raio refratado, de modo que ele se propague paralelo, tangenciando aqui a superfície de separação. Então a refração é tanta que o desvio faz com que esse raio corra paralelo. Agora vamos imaginar, se eu afastar um pouquinho mais esse raio aqui, o que vai acontecer com o raio refratado? Exatamente isso, pessoal, ele não vai refratar mais, ele vai voltar para o meio de onde ele veio, ou seja, ele vai ser refletido. Essa superfície de separação vai funcionar como se fosse um espelho. Então tá aqui, ó. Um pouquinho que eu inclinar meu raio de incidência, vai haver uma reflexão desse raio. Ele não cruza a superfície de separação. E é esse fenômeno que nós chamamos de reflexão total. Por que reflexão total? Porque, na verdade, na refração, a gente tem um raio que cruza a superfície de separação, mas sempre tem alguns raios que eles são refletidos também. Mas, como a gente não estuda esses raios refletidos, a gente faz análise apenas dos raios refratados, nós nem citamos, né, essa reflexão que ocorre na refração, porque ela não é importante, ela é desprezível. Mas nesse caso aqui, ela é importante, porque nessa situação, esse é o raio 4, esse é o raio 4, nessa situação, a luz não se propaga de um meio para o outro, ela é refletida. Reparem, o raio 3, então, ele tem aqui, ó, o raio 3, ele tem um certo ângulo de incidência I. E o que é esse ângulo I? Esse ângulo I é o ângulo limite de incidência. Por que limite? Porque é o limite para que o raio não seja refletido. Se eu aumentar um pouquinho mais esse ângulo, já acontece a reflexão total. Então vamos relembrar o que a gente viu aqui, ó. Meu raio 1 se propaga de um meio mais refringente para um meio menos refringente, sofre um desvio em relação à normal. Eu vou aumentando o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio e a normal. O desvio também vai aumentando, até que chega no raio 3. Esse desvio é tanto que o raio refratado, ele tangencia
essa superfície de separação entre os meios. Na verdade, esse raio 3, ele não está nem no meio 1, nem no meio 2. Ele está tangenciando a superfície de separação. Esse raio não nos interessa. Quem que nos interessa? É este raio 3, porque aqui, esse ângulo I de incidência é o ângulo limite para que o raio não seja refletido. Qualquer valor acima do ângulo I, já acontece o fenômeno da reflexão total. Agora, é possível calcular esse ângulo I? É. Vamos lembrar da lei de Snell. O que diz a lei de Snell? Índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a índice de refração do meio 2 vezes seno do ângulo de refração. Pessoal, cuidado. A lei de Snell é uma lei geral. O N1 está sempre associado com o meio de incidência da propagação da luz. Então, nesse caso aqui, quem que é o meu N1? É a água. O número aqui não importa, essa aqui é uma lei geral. Eu poderia ter chamado de A, B, X e Y, não importa. O que vocês têm que lembrar é que o índice de refração desse meio está relacionado com o ângulo de incidência e esse aqui com o ângulo de refração. Ou seja, de onde a luz vem para onde a luz vai. Então, no caso do raio 3, esse é o meu ângulo limite. Então, eu vou dizer que o seno do meu ângulo limite, e agora eu vou chamar de L, ângulo limite, para que ocorra a reflexão total, é igual o N2 vezes o seno do ângulo de refração dividido por N1. Agora, vamos lembrar aqui, ó. Quanto vale esse ângulo aqui em relação ao normal? 90 graus. Qual que é o seno de 90 graus? É igual a 1. Seno, então, do ângulo de refração é igual a 1. Então, nós vamos ficar com N2 sobre N1. Então, o seno do ângulo limite é igual a índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração do meio mais refringente. Podemos colocar aqui, ó, índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Nesse meu exemplo aqui, eu vou até alterar para não fazer confusão na cabeça de vocês. Então, vamos colocar meio 2 aqui, meio 1. Lembrando, o ângulo de incidência refere-se ao meio de onde a luz provém. Ângulo de refração refere-se ao meio para o qual a luz passa. Seno do ângulo limite, então, eu posso calcular como sendo o índice de refração do meio menos refringente dividido pelo índice de refração do meio mais refringente. Este é o fenômeno da reflexão total e o ângulo limite, nesse caso, é chamado de ângulo limite de incidência. E se fosse o contrário, a propagação da luz do meio menos refringente para o meio mais refringente? Vamos dar uma olhada como é que ficaria? Pessoal, vamos analisar então uma situação onde o raio se propaga do meio menos refringente para o mais refringente. Eu já deixei os desenhos prontos aqui, porque o raciocínio é o mesmo. Então vejam só, o raio 1, ele se propaga do meio menos refringente para o mais refringente. Qual seria a trajetória normal desse raio se ele não sofresse a refração? Está aqui, ó, é a linha tracejada. Do meio menos refringente para o mais refringente, o desvio é se aproximando da normal. Então está aqui o raio refratado. Então, raio 1, raio 1. Se eu inclinasse um pouco mais o ângulo de incidência, o que ia acontecer com o raio 2? Qual seria a sua trajetória? Seria essa aqui, ó, tracejada. Mas como ele se aproxima da normal, o desvio é na direção da normal, está aqui, ó, ele é um pouquinho mais próximo da normal. Se eu fosse inclinando esse raio até bem próximo à superfície de separação, quase 90 graus aqui, quase tangenciando a superfície de separação, ele também sofreria um desvio. Está aqui o raio 3 de incidência, o raio 3 refratado. Reparem, esse é o ângulo de incidência máximo para que possa acontecer refração. Então nós chamamos que esse ângulo R, que está aqui, ó, que é o ângulo de refração, esse ângulo R, ele é o ângulo limite de refração para que ocorra
refração, passagem da luz do meio 1 para o meio 2. E como é que a gente calcula esse ângulo limite de refração? Da mesma forma que a gente calculou o ângulo limite de incidência, colocando na lei de Snell que o ângulo de incidência máximo consideramos que seja 90 graus. Ele tem que ser um pouquinho menos, senão ele passaria tangenciando, não cruzaria a fronteira. Mas para efeito de cálculos é uma aproximação muito boa. Então, para calcular o ângulo limite de refração, o seno desse ângulo é igual o índice de refração do meio menos refringente, o índice menor, dividido pelo índice de refração do meio mais refringente, o índice de refração maior. Lembrando, reflexão total só pode acontecer quando o raio se propaga de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Ângulo limite acontece nas duas situações. Nessa situação, ângulo limite de incidência. Nessa situação, ângulo limite de refração. E a forma de cálculo é igual para os dois. Então agora eu vou sair aqui da frente, vou deixar vocês darem um print nessa tela, para a gente voltar com o exercício de aplicação sobre esse assunto. Vou colocar o exercício de aplicação aí na tela, tentem resolver e depois eu venho com a resolução. Pessoal, qual que é a situação do enunciado? O enunciado está descrevendo como que a luz percorre uma fibra óptica. Então, o que ele diz que é uma fibra óptica? É um tubo finíssimo, mais fino que um fio de cabelo. Ele é feito basicamente por um núcleo e um revestimento. Pode até ter outras camadas, mas o mais importante é o seu núcleo e o seu revestimento. Então, o núcleo ele é feito de um material, pode ser um vidro, alguma coisa desse tipo. Como ele é muito fino, ele é flexível. E um revestimento, e os dois são transparentes. O índice de refração do núcleo é 1,6 e o índice de refração do revestimento 1,45. E a luz se propaga aqui dentro. Veja, o índice de refração do núcleo é maior do que o índice de refração do revestimento. Essa é a primeira condição, a primeira informação que ele dá. Então, para que a luz se propague, ele pergunta qual deve ser o ângulo mínimo para que a luz se propague. Que situação que é essa? Reflexão total. A luz, um raio de luz, se propagando de um meio de um índice de refração maior para um índice de refração menor, para que haja reflexão total, ou seja, ela não ultrapasse essa fronteira e volte para o meio, que é o núcleo. Quanto deve ser o ângulo θ? E ele dá uma tabela de senos e de ângulos. Bom, vamos usar então esse ângulo θ. Quem que é esse ângulo θ? É o meu ângulo limite. Então vamos usar a nossa fórmula para calcular o seno do ângulo limite quando eu tenho reflexão total. Esse seno é dado pelo índice de refração do meio menos refringente sobre o índice de refração do meio mais refringente. Índice menor sobre o índice maior. Aqui como é que fica? Menor 1,45 e o maior 1,60. O seno do ângulo L é igual a 0,90625. Agora cuidado, pessoal. Ele está dizendo que o seno do ângulo limite é 0,90625. Então, se eu aumento o seno, eu aumento o ângulo também. Esse é o ângulo limite. Para qualquer ângulo cujo seno seja maior que esse valor, vai acontecer a reflexão total. E olhando aí na tabela, a gente vai ver então o menor ângulo para que isso possa acontecer é 65 graus, porque o seno de 65 graus já é maior que esse valor. Então, alternativa E. Repare que todos os outros ângulos têm valores para o seno menores que esse aqui. Então, um ângulo menor que 65 graus vai acontecer refração. E na fibra óptica, a gente quer que a luz percorra. Como é que a luz vai percorrer esse caminho? Ela tem que ser refletida. Então, o ângulo de incidência tem que ser, no mínimo, 65 graus. Pessoal, vou deixar uma lista de exercícios
tente resolver. Se tiver dúvida, volta o vídeo, consulte seu material didático. Se ainda assim as dúvidas persistirem, deixe nos seus comentários que nós vamos resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você até o próximo vídeo. Até lá!